Hello, titia chegou, minha gente. Comentários sobre o áudio do Vital do dia 19 de outubro de 2024, com o título As Dimensões da Nova Terra, da 5D a 9D. Vejam, esse é o tipo de informação, e eu digo isso por mim, né? Apesar já de estudar, de buscar entendimento sobre essas questões, mas realmente uma mente 3D, ela tem uma grande dificuldade de entender certas informações. E essa é uma delas, né? Então aqui neste áudio, o Vital falou muito, né, desta quinta, nona dimensão, falou muito também da primeira, quarta. O nosso planeta Terra, atualmente, né, vamos considerar a situação atual, subsistem 3, 4 frequências no planeta Terra, da primeira à quarta. Essas frequências são as dimensões, né? Dimensão é frequência. Então ele falou um pouquinho sobre isso e que na nova Terra essas dimensões serão exatamente, é uma faixa, né? Será exatamente a faixa da quinta à nona dimensão. Cada uma delas, obviamente, né, possui as suas características. E aos que não ouviram o áudio do Vital, eu sempre deixo a dica, né, de que ouça, até porque ele traz informações muito mais explicadas e profundas do que as que eu falo aqui. Aqui eu faço os meus comentários acerca. E interessante, né, como ele trouxe as informações da condição da Terra, falando da primeira, da segunda, terceira e quarta dimensões, embora muitos de nós já saibamos, mas sempre tem uma informação a mais, né? Então ele fala da questão da primeira dimensão como o núcleo de cristal da Terra, né? Como se fosse o ponto de origem deste nosso planeta. A segunda dimensão, aquele nível de frequência onde se enquadram os movimentos telúricos, os elementais, e sendo que todos esses mundos, essas frequências se conversam. Uma acaba sendo impactada pela outra. A primeira gera a segunda gera a terceira e por aí vai. Essa questão do segundo, né, da segunda dimensão, com os elementais, muitas forças sendo movimentadas justamente para que a terceira dimensão pudesse existir. Sem a segunda não existiria a terceira, sem a primeira não existiria a segunda. E a quarta dimensão é o mundo espiritual. Então quando a gente encarna, ou reencarna, né? É na terceira dimensão que a gente vive. Quando a gente desencarna, a gente segue para a quarta, onde nós reavaliamos aquilo que nós realizamos, a gente revisa, né, aquilo que precisa ser revisto e traça um novo plano de alma. Lembrando que a terceira dimensão, a base do corpo na terceira dimensão é carbono. É uma base física, né, material, e tudo aquilo que é material tem começo, meio e fim. E a quarta dimensão é o plano espiritual e digamos assim, eu ia dizer a verdadeira vida, porque a verdadeira vida é espiritual, mas não é bem esse o termo que eu quero utilizar. Mas enfim, a alma não tem essa finitude. Por isso que quando se morre, o que morre é o corpo. A alma permanece e vai para a quarta dimensão. E na quarta dimensão estão as faixas, né, umbralinas. O umbral baixo, né, onde existe, como ele fez o comparativo no vídeo, se for para fazer um comparativo, com o inferno, que é um local onde o espírito sofre muito. Então, quando o espírito desencarna ou desencarnava, num estado de profunda perturbação, com a consciência muito pesada, dependendo daquilo que ele praticou, espíritos perversos, muito maldosos, acabavam seguindo aí para um umbral baixo, um local onde há muito sofrimento. Existe um umbral médio, para onde vão esses espíritos, como ele fez o comparativo, como se fosse um purgatório.
onde eles vão de fato purgar, vão ter condições de trabalhar algumas questões para que eles possam passar para uma outra, entre aspas, esfera. E o umbral alto, onde estavam as colônias espirituais. Eu estou dizendo isso no passado, porque o que eu entendo hoje, e longe de ser dona da verdade, mas eu sou dona da minha verdade, e eu trabalho de acordo com aquilo que eu sinto, para mim essa questão de umbral já foi solucionada. E muita gente diz que não e eu respeito, para mim já foi. Eu não consigo entender um processo de transição planetária na magnitude que está, acreditando que ainda há alguma ação do plano espiritual acerca de espíritos obsessores ou umbralinos. Para mim, a coisa está concentrada aqui no físico. E muito do que a gente vive é fruto de nós mesmos. A auto-obsessão, hologramas e coisa e tal. E acredito também que aqueles que estão desencarnando, eles já são direcionados, independentemente se eles vão para outros planetas de terceira dimensão ou seguem para as naves para esperarem, trabalharem, se prepararem para voltar para a nova Terra. Eu não acredito que eles permaneçam largados por aí, largados no sentido de não quererem seguir para algum lugar como acontecia antes. Mas enfim, a terceira dimensão é este mundo que a gente vive, material, físico, onde a gente vem experienciar aquilo que a gente programou na quarta dimensão, mas neste processo de transição planetária, a Terra, que já atingiu a quinta dimensão, esse processo de transição planetária nos permite aos humanos realizarem também o seu processo de ascensão, onde há esse salto para a quinta dimensão. Acessando a quinta dimensão, nós temos uma faixa de quinta a nona, onde cada vez mais o corpo vai se sutilizando. E não só isso, nós vamos evoluindo. Por isso que eu falo e muitos falam, né? A evolução, ela é permanente. Ninguém sabe até onde vai essa evolução. Na quinta dimensão, já não há mais a necessidade de reencarnar. Por isso que salta da terceira para a quinta, porque o quarta dimensão é o plano espiritual, é um adendo da terceira. Salta-se para a quinta, um plano superior, né? Conhecida, muito falada pelos espíritas como um mundo de regeneração. A Terra salta de um plano de expiação para um plano de regeneração, onde a colaboração, o amor, onde a compaixão, o respeito serão a grande base. E a questão é que quando você acessa a quinta, você tem uma grande possibilidade de acessar, obviamente, essa faixa até a nona, dependendo daquilo que você vai trabalhando. Interessante que, estando encarnados numa terceira dimensão, o nosso nível de consciência varia entre 1 e 2%. Por isso que eu falo que é tão complexo entender certos assuntos, né? A Einstein atingia 5% e era considerado um gênio. Quando nós estivermos na quinta, este nível salta para 69%. Pense, de 2% para 69%. O que a gente não vai poder realizar nessa condição? E aí na faixa, né, aos que saltarem para a sétima, na casa de 70 e pouco por cento, na casa, né, na oitava, 80 e pouco por cento, até atingir a nona dimensão, onde 100% da consciência é alcançada. Puxa vida, o que será isso, né, gente? E a partir da décima, né, obviamente da quinta a nona ainda existe o corpo físico, mas cada vez mais sutil, porque na quinta dimensão a base já é cristal, é silício. O corpo já não tem essa finitude, é um corpo mais sutil, mais fluido. Na sexta ainda mais, na sétima ainda mais, na oitava ainda mais, na nona ainda mais. E como o Vital já disse, não só nesse áudio como em outros, na décima a matéria em si já não existe mais, porém existe uma forma humanoide. Idem na décima e décima primeira. Aliás, décima e décima primeira é humanoide. E da décima segunda em diante já é um corpo de luz, é uma consciência que a gente não tem condições nesse momento de entender. É importante que a gente entenda que
Este é um trabalho que depende única e exclusivamente de cada um de nós. Não existe nada lá fora que possa deter a nossa jornada na ascensão, exceto se a gente permitir, é óbvio. Nós vivemos 2 mundos, nós realmente somos essa geração dos 2 mundos. A gente vive a terceira dimensão, nós já passamos pelos reinos mineral, vegetal, animal, estamos hoje no reino hominal e caminhamos para o reino angelical. A gente não sabe quanto tempo isso vai levar, é óbvio. Mas acessando essa 5ª dimensão, fazendo a nossa parte no sentido de se melhorar, de finalizar todos os ensinamentos possíveis dentro dessa escola de 3, 4D da Terra, a gente alcança a condição de frequentar essa nova Terra, essa faculdade, né? Que é a nova Terra, porque o aprendizado continua. Eu digo faculdade por conta disso, porque o aprendizado continua, mas num nível onde não haja sofrimento, dor, questões ainda serão resolvidas. Ninguém vai sair daqui perfeito, porque perfeição não é para a 5ª, não é para a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª dimensão. Perfeição está numa dimensão muito mais elevada que a gente ainda não tem condições também de entender. E tem coisas, gente, que a gente não precisa entender. Chegará o momento em que nós estaremos aptos a acessar certos entendimentos. Até lá, o que a gente faz? Faz o nosso melhor. Essa mensagem é tão repetitiva, né? Mas ela é tão necessária, porque tem certas coisas, às vezes eu vejo algumas pessoas que ficam muito preocupadas em entender certas coisas, entender o processo, entender como vai ser. Não precisa. Gente, eu tenho cá comigo o seguinte: o que for para eu entender vai chegar para mim. Como eu não sei. Você vê este conteúdo do Vital. Isso aí há 2, 3 anos atrás, sei lá. Se chegasse naquela época, provavelmente eu não entenderia bolhufas, eu entenderia muito pouco. A primeira vez que eu acessei informações sobre fractal, eu falei, pai, o que é isso? Eu levei muito tempo para entender. Mas por quê? Porque chegou num momento em que eu tinha condições de estudar, de entender, de ir atrás. Tudo vem no momento oportuno. Então, aquilo que hoje eu não tenho condições de entender, eu simplesmente deixo ali de lado e faço o que eu tenho para fazer. No momento oportuno vai chegar. Vai chegar uma informação, vai chegar um insight. Puxa vida, agora eu entendi o que aquilo quer dizer. Tudo é um fluir, é realmente se permitir fluir com o universo. Então, eu acredito que saber, ter esse entendimento de Terra, de 1 a 4D, nova Terra, 5 a 9D, nos dá uma visão mais ampliada, não só do que isso significa, como principalmente de como trabalhar isso. O que eu ainda preciso trabalhar nessa 3D para ir para essa 5D? E o que eu já trabalhei que me qualifica a acessar essa 5D? Como posso melhorar? Esta deve ser a pergunta que a gente... Esta é a pergunta que a gente deve se fazer todos os dias. No que? Como? Mas não como um peso, viu, gente? Como algo natural dentro de uma jornada evolutiva, que é o que nós estamos vivenciando aqui. Todos nós, todos. Quando você pensa que numa 5ª dimensão, onde a base é cristal, não há necessidade de morte, de reencarnar nada, mas você vai poder materializar o teu corpo, desmaterializar e materializar, uau! Pense, você vai poder, de repente, circular, né, em portais interdimensionais que te levam a outros mundos, só que lá você vai precisar de um outro corpo e você vai poder, através do seu próprio poder, materializar a ferramenta que é útil para você poder visitar aquele lugar. É muito louco isso, né, gente? Mas é muito legal. Então isso, eu acredito que essas informações cheguem até para a gente trabalhar essa questão de que
Se hoje a gente tem de 1 a 2% da nossa consciência, imagine com 69% que a gente não vai poder realizar. Com responsabilidade, é claro, porque não vai para a quinta dimensão nenhum maluco. Ninguém que não tenha plena consciência do que é, das suas condições, e que esteja de fato apto a alcançar esta frequência de quinta dimensão. Mas realmente são informações que vêm também para desmistificar muito das crenças, muito dos dogmas, muitos dos paradigmas que a gente porventura ainda alimente. Afinal de contas, a gente traz, né, no nosso inconsciente muita informação que a gente desconhece. Os nossos registros, como ele falou, né, da biblioteca de Alcione, onde estão os registros de todas as nossas vivências, aliás, da vivência de todos. E nós somos o resultado de todas essas vivências. Somos o resultado de tudo aquilo que a gente experienciou nesta vida e em outras. Então existe muito a ser desconstruído e muito a ser acessado. E à medida que a gente vai acessando, de forma que a gente consegue refletir e digerir aquilo que precisa, a gente começa a entender de uma forma mais clara essas informações sobre quinta dimensão, sobre desmaterialização, esse entendimento dessa sutilização dessa base, que hoje é carbono, mas que já está sendo trabalhada para ser sutilizada, essas energias que chegam, energias diamantinas, essa frequência, né, que atinge a Terra, e bem lembrado aqui quando ele fala da gente, a importância dessas meditações, onde a gente se visualize recebendo essa luz do Sol, que vem, né, do Sol central, atravessa o nosso corpo num pilar de luz e se conecta ao núcleo da Terra. Isso a gente acaba realizando um ancoramento. Quando eu falo do nosso papel, da importância do nosso papel aqui, é também nesse sentido, como ancoradores, até porque aí você está fazendo também uma troca energética com a própria Terra. Essa conexão com esse núcleo que ele falou da primeira dimensão, esse núcleo cristal, ele tem essa função de nos permitir ancorar luz, trocar energia com a Terra, receber este amparo energético. Afinal de contas, tudo é energia. Muitas vezes, os exercícios que a gente pode realizar são muito simples, mas a gente foi acostumado a desenvolver uma mentalidade onde só funciona o que é complicado. Isto é algo a ser trabalhado. Quer fazer um trabalho simples, no sentido de trabalhar energia? Se coloque nessa posição de receber luz do céu e ancorar essa luz na Terra até chegar nesse núcleo cristal. E receba também a energia da Mãe Terra, energia poderosíssima. Gente, tem muita gente que está vivendo muito no alto, só no espírito. A gente vive na Terra, é preciso aterramento, é preciso aterrar, colocar o pezinho no chão, trocar com a Mãe Terra, pedir a segurança, a estrutura, a estabilidade, a firmeza necessárias. Lembrem-se que intenção faz toda a diferença. E nós temos esses recursos à mão, assim, ao alcance das nossas mãos. Basta que a gente faça uso. Certo, crianças? Então aí está o vídeo, né, com os comentários sobre o texto do Vital, As Dimensões da Nova Terra, da quinta à nona dimensão, que o Vital liberou no último dia 19 de outubro de 2024. Acho que nesses últimos vídeos eu nem mandei abraço pro Vital, né? Ô, Vital, me desculpe. Quando eu esquecer de mandar, saiba que você recebe meu abraço todos os dias e a minha gratidão pelo trabalho que você faz. Mas, já que eu lembrei, um grande abraço para você, Vital, gratidão por tudo. E para vocês, crianças, aquele beijo carinhoso. A gente se vê aí no próximo conteúdo.